Graça e paz. Bom dia, né? Para alguns lugares, boa tarde, boa noite, não sei. Meu nome é Estia Noblar, é diferente, mas sou brasileira. Sou da Igreja do Amor e vim a convite da minha amiga querida líder Rúbia Lopes para trazer essa palavra aqui para vocês. Eu confesso que eu fiquei pensando, perguntando muito ao Senhor, Deus, o que é que tu queres que eu traga, né? E eu não sabia, de verdade, até ontem de noite. Eu ainda fiquei, Deus, o que será? O que será? E várias vezes eu já pensei, não, eu vou pegar algum texto, alguma coisa, livro, e sair pegando, e Deus dizia, não, não quero isso, não quero isso. Até que veio no meu coração Tiago. Então, lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 21 até o versículo 25, muitos de vocês, eu acredito que alguns já conheçam bastante esses versículos, mas ele quis me tocar de uma maneira que talvez toque muito na vida de vocês. Que a partir do versículo 21, em Tiago primeiro, né, ele diz assim: Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, né, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, assim, o que é que essa palavra me traz, né? Ela traz vários ensinamentos. O primeiro é de você realmente ser purificado, de você deixar realmente a maldade. Às vezes a gente pensa assim, você pode já estar, né, dentro da igreja, você já pode estar praticando, indo para a igreja, né, servindo na casa do Senhor, mas lá no fundo, lá dentro, quais são as tuas intenções? Quais são as tuas ações? O que que você tem feito? Será que as tuas ações ou tuas atitudes, elas estão condizentes com a palavra do Senhor? Você está realmente praticando ela? Ou você está indo pela tua ira, por alguém que te machucou, te magoou e você rapidamente respondeu rispidamente, né? O que que você tem feito? Porque a palavra de Deus ele diz, né? Cuidado, né? A você falar, abrir a sua boca na hora da ira. Muito pelo contrário, você tem que ficar calado, para que haja mais brandamente, né? Para que diminua mais você. Então, é isso que está dizendo, né? E também deixar a impureza da maldade, né? A impureza do teu coração, é se olhar para dentro de si. E aí, o que mais me tocou, e o que Deus eu acredito que Ele queira tocar mais ainda em vocês, é quando Ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, não adianta você somente ir para a igreja. Ah, eu estou indo para a igreja, eu estou servindo na igreja, eu estou lendo a palavra, mas você está praticando. Você no dia a dia, você faz isso dentro da sua casa, porque na sua casa é o primeiro ministério que Deus te deu, né? Você está praticando dentro da sua casa, você está fazendo algo pela fé, pelo que Deus ele traz para você. E aí vem o ponto que eu queria falar mais, que é o versículo 23 e o 24, que ele diz: Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O que quer dizer esse espelho? Esse espelho está falando exatamente da palavra de Deus. A palavra de Deus é exatamente o espelho. Que é o quê? Quando a gente, por exemplo, quando a gente está se olhando no espelho, principalmente mulheres, né, que gostam de vaidade, né, são vaidosas, querem se cuidar. Quando a gente se aproxima mais do espelho, a gente vê o quê? Às vezes a gente vê, é um cravo,
Eita, eu tô com, com uma ruga aqui, né? Eita, nossa, minha pele tá assim, é um vermelhão, é uma espinha que aparece. Ou seja, são as imperfeições quando a gente se aproxima do espelho. Quando a gente se afasta do espelho, a gente não enxerga isso. E o que é que isso tem? Deus colocou isso muito forte no meu coração, de que quando a gente se aproxima do espelho, a gente vê é exatamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela fala realmente a verdade. E não o que você quer, passando a mãozinha na cabeça pelo teu pecado, pela tua maldade. Né? Por isso que no versículo anterior ele fala de você livre-se da impureza, livre-se da maldade. E o espelho é para isso, é para te mostrar, é Deus mostrando através da palavra a verdade para você. Filha, olha, é isso aí que tá errado. Filha, olha, você precisa urgentemente é, aprender mais comigo. Você precisa reter o que eu falo para você. E você precisa praticar aquilo que está na minha palavra. Então, a palavra não é somente ler, não é somente ouvir uma pregação, não é somente ir para a igreja, mas é você e Deus. Você está sozinho com Deus. Você lendo a palavra e dizendo: Eita, Deus, é isso mesmo que eu preciso mudar dentro de mim, né? E muitas vezes a gente se afasta. Às vezes a gente tá lá, mas retém, se vê e vai embora. E quando vai embora, você esquece da aparência, né? Para que usar máscaras? Vamos tirar as máscaras, sabe? E vamos ser mais honestos com Cristo. Deus, é isso que está acontecendo comigo, muda, sabe? Transborda, transforma isso dentro de mim, né? Tira a impureza, as pedrinhas que estão no meu corpo, na forma, né? Porque Jesus, ele é o nosso oleiro e nós somos barro nas mãos dele. Então Deus, ele está lá, ele está formando aquele barro. Então, para formar um barro, é preciso tirar as pedrinhas, né? É uma pedrinha, é um fiapozinho ali para se tornar perfeito. Então, através da palavra de Deus, que é exatamente a nossa, é, que é semelhante, né? Por isso que vem o espelho novamente, né? Que Cristo, ele quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. Então, é exatamente o espelho. É de você realmente enxergar profundamente o que é que Deus está falando e você praticar. Porque se você não pratica, você não vai ter a bênção que Deus quer, que Ele já liberou para você. Porque dizer assim, opa, ela ainda não está pronta. Vamos esperar mais um pouco para ver se ela aprende, não é? E aí, lá no final, no versículo 25, ele diz: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, porque a lei é exatamente a palavra de Deus, ela traz a liberdade para a gente e persevera na prática dessa lei. O que é perseverar na prática dessa lei? É botar em prática o que a palavra de Deus diz. Não matais, não roubais, não, amar o próximo, perdoar. É difícil, mas perdoe, né? Não se irá. Então, assim, a palavra tem muitas, mas muitas lições, né? Então, se a gente persevera na prática dessa lei, o que que acontece? E ainda tem mais, ele diz assim: e não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Ou seja, não esquecendo do que você estudou na palavra, você reteu o que está dentro. E não somente ler por ler e não reter, não é isso, é você reter dentro. Então, é não esquecendo, ou seja, eu não estou me distanciando do espelho, eu não estou me virando do espelho, eu estou retendo aquilo ali. E praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer, a mão que você colocar, vai ser abençoado por Deus. Mas por quê? Mas antes disso, você tem que ter um coração totalmente voltado para Ele, totalmente buscando a santificação. Não estou dizendo de ser santo, porque só Jesus é santo, mas de buscar a santificação. E você realmente ir, sabe, Senhor, eu quero me humilhar, me quebrantar, sabe, realmente confessar os seus pecados, confessar a Ele, apenas em segredo, sabe, entre você e Ele, mais ninguém. Se você confessar os seus pecados e dizer, Deus, eu fui errada nisso, eu errei com isso, sabe, e você realmente entregar
de fato a sua vida em Cristo, mas de verdade, não é entregar por boca, por emoção, pelas circunstâncias do que está acontecendo, não. Deus, ele quer você por inteiro, de verdade. Ele quer você quebrantado, quebrado por dentro, sim. Então vamos deixar também tirar essas máscaras, né? A maquiagem, a família perfeita, né? Tira isso. Deus, ele quer realmente você, para que você seja limpo, para que ele comece a tratar de dentro para fora e não de fora para dentro. E é isso que eu queria levar para vocês, principalmente, né? Sejam praticantes da palavra de Deus. Não olhem para o espelho real. Agora, quando vocês puderem olhar para um espelho, parar e pensar: eita, eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito. Peraí, o que é que está dizendo a palavra de Deus, sabe? Porque ela fala a verdade com amor. Ela não passa a mão na cabeça. Ela diz de verdade para você o que é. E aí, quando Deus fizer isso, começar e você realmente querer praticar e você realmente reter aquilo ali, e não só repelir, mas reter aquilo de todo o teu coração, você vai conseguir sim. Deus vai mudar. E tudo, ele ainda dá uma promessa no final. E será feliz naquilo que fizer, ou seja, as bem-aventuranças do Senhor. Será feliz em tudo em que você fizer. Isso é que eu acho que é o mais lindo do Senhor, porque ele ensina, ele é como um pai que ensina de verdade a gente, falando a verdade, e no final ele sempre dá uma promessa. E como o Rúbia falou no início, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender do que diz. Então, ele realmente ele cumpre e ele fala que está na palavra do Senhor, de Deus, que está na Bíblia, se cumpre. Então, se você não conhece ainda a palavra do Senhor, procure alguém, sabe, primeiro, se quebrante, quebra o teu coração, fala para o Senhor tudo que está engasgado, fala mesmo, como se fosse para uma pessoa, um amigo, quem for, mas fale de verdade. Se quebrante realmente e deixe o Senhor mudar a sua vida, né? Procure uma igreja, procure um pastor, procure um amigo evangélico que possa te levar, mas não fica sozinho. E é isso, e é isso. Eu gostaria muito de agradecer realmente essa oportunidade. Foi uma palavra breve, mas eu sei que foi eficaz e foi muito forte. E que vocês possam realmente viver na palavra do Senhor, praticando ela de verdade e não só da boca para fora. Amém.